Sabe, existe uma sensação que talvez seja familiar. É como estar num campo, debaixo de uma chuva que simplesmente não para. O chão vira lama, o céu tá sempre fechado e dentro da gente parece que tem uma guerra civil. Um exército desordenado. Exatamente. Uma parte quer avançar, quer construir, e a outra só busca a fuga, o alívio imediato, sabe? A distração, qualquer uma. E para essa nossa orientação de hoje, a gente tem um guia, um mestre estrategista para esse campo de batalha interno. Miyamoto Musashi. O nosso objetivo é guiar, libertar e motivar. E a orientação já começa com algo bem prático. Sim, a primeira instrução é, agora, nas próximas horas, quando essa vontade de fugir aparecer, não lute contra ela. Apenas observe o impulso. Por 10 segundos, só isso, antes de decidir qualquer coisa. E esses 10 segundos, que parecem quase nada, é ali que está o segredo. Neurologicamente, o que se está fazendo é criar um espaço, uma cunha entre o estímulo, tipo a ansiedade, e a resposta automática. Pegar o celular, abrir a geladeira. Exato. É nesse espacinho que a consciência retoma o comando. E aí entra a primeira grande virada de chave que o Musashi propõe. Ele diz que esse desejo de fugir não é um defeito de caráter, não é preguiça. O que é, então? Nas palavras dele, é o grito de um sistema que ainda não aprendeu a marchar. Nossa, o grito de um sistema. Isso é muito forte. Porque tira o peso da culpa, né? Totalmente. Não é que eu sou o fraco, mas sim que meu sistema interno está desorganizado. A gente para de se julgar e começa a pensar em estratégias. Pois é. Se o exército tá uma bagunça, o que um bom general faz? Ele não pune os soldados. Ele os treina. Cria uma estrutura. O que nos leva direto para como a fonte vê a disciplina. A gente tem essa ideia de disciplina como algo rígido, punitivo. Quase uma prisão. Isso. Mas a visão aqui é o completo oposto, não é? É o oposto. E essa é talvez a metáfora mais poderosa de todas. Ele diz: a disciplina não é uma prisão que te limita. É a armadura que protege a sua dignidade contra o caos. Uau! Essa inversão é a chave. Quando a disciplina vira algo que te protege, em vez de algo que te prende, a nossa resistência natural a ela simplesmente desaparece. Claro, ninguém gosta de se sentir preso, mas todo mundo quer se sentir protegido, especialmente quando o mundo interno tá esse caos. Exato. A armadura não impede o movimento, ela o torna mais seguro. Ela permite que você atravesse o campo de batalha sem ser destruído no primeiro ataque. Uma armadura que protege a dignidade. Isso é profundo. Porque no meio do caos, quando a gente só reage aos impulsos, uma das primeiras coisas que a gente perde é o respeito próprio, né? A sensação de estar no controle. Com certeza. E a fonte continua, com outra analogia. Descreve a vontade como uma lâmina. E a gente sempre acha que a solução é ter mais força, é forçar a barra, o que só cansa. E essa ideia de precisar de mais força de vontade é um dos maiores mitos do desenvolvimento pessoal. Musashi, como um mestre espadachim, entende perfeitamente isso. O que uma lâmina precisa, então? Segundo ele, não é de mais força. É de duas coisas: direção clara e uma bainha firme. E a disciplina é a bainha. A disciplina é a bainha. Ela contém, protege e, mais importante, ela direciona a energia da vontade. Sem essa bainha, a lâmina fica exposta, se desgasta à toa, pode até ferir quem a carrega. Faz todo sentido. Então a disciplina não é o esforço em si. Não. É a estrutura que otimiza o esforço. Voltando para a imagem do campo com lama, é como entender que correr desesperadamente no barro só vai te cansar e te sujar mais. A solução não é a velocidade. A solução é a firmeza consciente. A disciplina é esse ato de parar, respirar, olhar para o terreno e escolher onde colocar o pé no próximo passo. É um ato de inteligência estratégica, não de força bruta. Cada passo firme, por menor que seja, leva para frente. Enquanto correr sem direção te deixa exausto no mesmo lugar.
É sobre conservar e aplicar a energia de forma inteligente. Ok, essa base filosófica é muito poderosa. Armadura, lâmina, bainha. Mas como a gente começa a construir isso na prática? Porque depois de conceitos tão grandes, a gente espera uma solução igualmente grande. E é aí que Musashi surpreende, né? Com algo radicalmente simples. Tal gesto regulador, qual é a lógica por trás de uma ação que parece tão pequena? A lógica é brilhante e muito psicológica. A instrução é a seguinte: nas próximas 24 horas, escolha um único metro quadrado do seu ambiente e aplique ali uma ordem absoluta. 1 metro quadrado. 1 metro. Pode ser uma gaveta, a superfície da sua mesa, uma prateleira, até uma pasta de arquivos no computador. Ignore todo o resto. A missão é clara, delimitada e, o mais importante, tem um fim. Entendi. No meio daquela sensação de que tá tudo fora de controle, você prova para o seu próprio cérebro, de forma inquestionável, que isso não é verdade. Você prova que o comando é possível. É como criar uma pequena clareira de ordem no meio da neblina mental. E essa clareira vira uma âncora. Sim, e a linguagem que ele usa não é por acaso. A ação é um treinamento de comando. O cérebro não diferencia o tamanho da tarefa, ele registra o ciclo completo. Intenção, ação, conclusão. E quando você completa esse ciclo... Você libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da motivação. E mais importante, fortalece a via neural da autoeficácia, a crença na sua própria capacidade de executar as coisas. É um ato de poder, então. Você está dizendo para o seu sistema nervoso: olha, eu dou uma ordem e ela é cumprida. Exatamente. E isso começa a reescrever aquela narrativa interna de impotência. É um exercício para o músculo da capacidade de agir e completar. Começa pequeno para depois expandir o domínio sobre si. É o oposto de fazer uma lista com 20 coisas gigantescas, se sentir paralisado e não fazer nada, o que só reforça a sensação de fracasso. É a diferença entre olhar a montanha inteira e se intimidar e focar só em dar o próximo passo seguro. Ao conquistar aquele metro quadrado, você não está só arrumando uma gaveta, você está treinando seu exército interno, ensinando um soldado a seguir uma ordem, do começo ao fim. E é assim que a ordem começa a se espalhar. Claro, mas nesse processo de treinar o exército, a gente sabe que não é uma linha reta, né? Vão ter dias em que o barro vai parecer mais pesado, em que a motivação some. Como é que a fonte nos prepara para essa realidade? E essa é uma parte fundamental da orientação. Musashi não vem de uma solução mágica, ele é um estrategista. E um bom estrategista sempre considera as dificuldades do terreno. Ele já nos avisa. Entenda que haverá dias em que o barro será mais pesado e seus pés vacilarão. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. É uma permissão para não ser perfeito. Gosto da forma como a fonte chama isso, a geografia da mudança. Essa expressão tira o peso da culpa, né? O deslize, o dia ruim, não é um fracasso seu. É só uma parte mais difícil do mapa. Exato. Se você sabe que está entrando num pântano, não se culpa por andar mais devagar. A mentalidade muda. Muda do eu sou fraco pro o terreno hoje está difícil. Preciso de uma estratégia diferente. E talvez a estratégia seja só descansar. Ou fazer um gesto regulador ainda menor. A questão é se adaptar à geografia, em vez de lutar contra ela. E é nesse ponto que vem a imagem mais compassiva de todas. Sim, um antídoto contra aquele crítico interno que a gente tem. A imagem que me marcou muito, Musashi diz: não se cobre a perfeição de um monumento quando você ainda está limpando os escombros do campo de batalha. Isso muda a perspectiva completamente, né? Reconhece que o processo de se reorganizar é, antes de tudo, um trabalho de limpeza. E limpar escombros é um trabalho sujo. Lento. E que não parece nada glamuroso, não se parece com a construção de um monumento. Mas é a fase mais essencial. Você não constrói nada sólido sobre entulho. Então essa fase de inconsistência, de dar 2 passos para frente e 1 para trás... Não é falha. É a limpeza dos escombros. É o processo de integrar partes de si que estiveram em conflito por muito tempo. É um convite poderoso à autocompaixão, à paciência e essa ideia de reconstrução a partir dos escombros
costuma ressoar muito. Para quem nos ouve, essa perspectiva do sábio faz algum sentido na sua jornada? A imagem de um exército interno desordenado ou de um campo de batalha que precisa ser limpo é algo familiar? Se sentir o chamado, seria interessante ver a sua percepção nos comentários. Chegamos então ao fechamento dessa orientação. Se a gente pudesse sintetizar a estratégia final de Musashi, qual seria? Porque a pressão para uma transformação total e imediata é muitas vezes parte do problema. A síntese é muito pragmática. A vitória não está em vencer a guerra inteira hoje. O foco é muito mais próximo. É manter a guarda alta e a consciência sobre o próximo passo. Apenas o próximo passo. Só. E com essa clareza, a fonte nos deixa com uma declaração de autonomia que é um verdadeiro chamado à ação. A frase final da orientação é: o comando agora é seu, não do seu cansaço ou da sua busca por dopamina barata. É uma transferência de poder de volta para a consciência. Não nega o cansaço nem o desejo por distração, mas afirma que, apesar deles, o comando pode ser nosso. Exato. É um chamado à responsabilidade, mas de um lugar de poder, não de culpa. É o reconhecimento de que, mesmo exausto, mesmo com o cérebro implorando por uma recompensa fácil, a nossa capacidade de fazer aquela pausa de 10 segundos, de organizar uma gaveta, essa capacidade reside na nossa consciência. E o final é bem realista. Sim, um realismo motivador. Siga em frente, respirando o ar frio da realidade, sabendo que a firmeza se constrói na repetição do simples. Na repetição do simples. Aí está a chave. Não em grandes atos heróicos, mas na constância de observar um impulso por 10 segundos, de organizar 1 metro quadrado, de dar um passo firme de cada vez. É isso que dia após dia forja a armadura e afia a lâmina. A orientação termina, mas o trabalho começa. E a pergunta que fica, deixada por Musashi, é direta. Se o comando pode ser retomado e a firmeza se constrói no simples, qual é o primeiro metro quadrado, físico ou mental, que hoje mesmo espera pela sua ordem? Se esta orientação trouxe alguma clareza, considere curtir esta análise e se inscrever no canal. Ativar as notificações assegura que reflexões futuras como esta cheguem até você.